Olá, meus amados. Eu sou Fernanda De Luca, sou médica, nutróloga e pediatra e sou também presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, cujo Instagram é o Instagram dos Médicos Vegetarianos. Hoje vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante que nós, dos médicos vegetarianos, discutimos muito durante toda essa semana agora que passou. Essa semana a gente discutiu esse artigo aqui, vou aproximar para vocês verem, tá? E vou ler o título dele para vocês. Vegetarian and Vegan Diet and Risks of Total and Site-Specific Fractures Results from the Prospective EPIC Oxford Study. Foi um estudo, pessoal, feito com vegetarianos e veganos para avaliar a incidência de fraturas na população vegetariana e vegana e comparar essa incidência de fraturas, né, com a população que come carne, né? Acontece que o resultado desse estudo não foi lá muito agradável para nós que somos veganos, nós que seguimos uma alimentação vegetariana estrita. E exatamente por isso nós viemos aqui, através desse vídeo, explicar para vocês, né, o que a gente encontrou e o que a gente discutiu e quais foram os pontos de relevância que a gente quer passar para vocês, porque a gente achou super importante, tá, trazer isso à tona para não parecer que a gente está sempre, né, falando que não tem risco na alimentação vegetariana, tá tudo bem. A gente sabe que alguns nutrientes vão requerer uma atenção maior, né, quando a gente não está consumindo alimentos de origem animal, mas isso não é um problema e é exatamente por isso que a gente quer abordar o resultado desse estudo aqui. Então, voltando para o estudo, gente, esse estudo, né, esse artigo, ele teve o objetivo de avaliar a incidência de fraturas na população vegetariana e vegana e comparar isso com populações que comem peixe, né, que eles chamaram de fish eaters, e a população que come carne, que são os meat eaters aqui do estudo, né? E a conclusão, né, final deles foi que os veganos, eles apresentaram um risco maior, né, eles tiveram uma incidência maior de fraturas do que o restante da população, tá? Os vegetarianos também tiveram maior incidência de fraturas do que a população que consumia carne. E quais foram os pontos que a gente discutiu, né, e que resolvemos vir aqui trazer para vocês? Bom, um ponto muito importante aqui do estudo, né, e que ficou um pouquinho escondido quando a gente lê o estudo inicialmente, foi a qualidade da dieta dos veganos do estudo. E como é que a gente conseguiu acessar isso? Na verdade, né, o estudo, esse artigo, ele tem um material suplementar e nesse material suplementar tem lá um inquérito alimentar, né, um questionário, né, onde a gente consegue avaliar melhor a qualidade da alimentação dos participantes. E aí, quando a gente foi fazer essa avaliação, o que a gente observou? Que a dieta dos veganos, ela tinha, em média, 20 a 25 gramas de fibras por dia. Fernanda, eu não estou entendendo nada. O que isso quer dizer? Gente, o que a fibra tem a ver com fratura, né? Vocês devem estar pensando aí. Bom, vamos chegar lá devagarzinho. O consumo, uma alimentação vegetariana estrita, uma alimentação sem carne e sem nenhum alimento de origem animal, né, saudável, né, nutritiva, nutricionalmente adequada, ela vai ter uma quantidade significativa de alimentos in natura, predominantemente, né, in natura. A gente vai sempre consumir muitas verduras, legumes, leguminosas, que são alimentos que têm frutas, né, que são alimentos ricos em fibras. Então, essa alimentação, em média, vai nos fornecer, por baixo, 40 gramas de fibras por dia.
E como é que então essa população do estudo consumiu apenas 25 gramas de fibras? Pois é, pessoal, foi aí que a gente parou, né, para discutir. Na verdade, né, isso indica para a gente que essa população estava consumindo, né, uma grande quantidade de alimentos processados. E aí, quando a gente consome alimentos processados, a gente diminui o teor de fibras da nossa alimentação, né? E quem acompanha a gente sabe o quanto é importante o consumo de fibra, né? Nós já fizemos diversos posts sobre isso e a gente está sempre falando aqui, né, também a respeito do consumo de alimentos naturais integrais, a Whole Food Plant-Based Diet, né, em detrimento de alimentos processados. A gente deve evitar ao máximo o consumo, né, de alimentos processados. Acontece que esse estudo ele foi feito no Reino Unido, pegou dados da população do Reino Unido. E no Reino Unido a gente tem muitos alimentos veganos, alimentos que não incluem nada de origem animal na sua formulação, no seu preparo, mas que são alimentos industrializados, alimentos processados, e que aí a gente tem uma menor densidade nutricional desses alimentos, diferente do que acontece quando a gente está consumindo alimentos naturais, integrais. Então, essa foi uma, vamos botar entre aspas, uma pegadinha que a gente conseguiu detectar no estudo, mas não invalida o que foi achado aqui. E aí a gente vai entrar no segundo ponto muito importante que a gente discutiu durante a semana, que é com relação à ingestão de cálcio. Será que nós, vegetarianos restritos, nós veganos, estamos ingerindo as quantidades adequadas de cálcio na nossa alimentação? Como é que a gente vai avaliar isso, pessoal? Pois a recomendação de ingestão diária de cálcio, né, que é um valor, né, que o Institute of Medicine estipula, né, para os nutrientes, né, cada nutriente vai ter uma recomendação de ingestão diária, uma quantidade que a gente precisa ingerir por dia para se manter saudável, para não adoecer, né? A recomendação de ingestão diária de cálcio, né, para um adulto, né, é de 1.000 miligramas por dia, 1 grama de cálcio por dia. E aí que vem um outro ponto que a gente discutiu muito durante essa semana, né? Conseguir, pessoal, 1.000 miligramas de cálcio somente através da ingestão de alimentos naturais e integrais não é tão simples quanto parece. Certamente deve haver muitas nutricionistas aí assistindo o nosso vídeo, né? E elas vão poder concordar comigo, né? Vão ver que o que eu estou falando faz total sentido, né? Para a gente, numa alimentação sem usar alimentos industrializados, eu já vou falar nisso daqui a pouquinho, para a gente chegar nessa meta de 1.000 miligramas, né? A nutricionista, ela sua camisa. Não estou falando que não consegue, tá, pessoal? Consegue sim. Mas a gente ficou pensando lá, quando a gente estava estudando, né, discutindo o estudo, que nem todo mundo tem acesso a uma nutricionista. Nem todo mundo consegue ir no médico. E quando vai no médico, né, nós médicos, a gente não aprendeu a fazer esse cálculo, né? Muitos de nós não sabem mesmo, né? Porque isso é mais papel do nutricionista, né? Eu sou nutróloga, eu trabalho com alimento, então, de tanto que eu já fiz isso, eu acabo tendo essa conta, conseguindo fazer isso e vou falar para vocês, a gente chegar em 1.000 miligramas de cálcio por dia, só consumindo leguminosas, folhas verdes escuras que são ricas em cálcio, pasta de gergelim, né? O gergelim é outro alimento que é riquíssimo em cálcio. Não é tão simples assim. Se não é tão simples assim, para o nutricionista, né? Imagina para uma pessoa leiga. E aí que eu quero entrar no ponto, né? Para chegar nesses 1.000 miligramas, que são, né, a quantidade recomendada, né, lá pelo Institute of Medicine, a gente muitas das vezes vai precisar abrir mão, a gente vai precisar usar um leite vegetal industrializado, né? Por quê? Porque os leites vegetais industrializados, eles são enriquecidos com cálcio. E aí você vai conseguir
em 200 ml, um copinho pequeno, né? Cerca de 300 miligramas de cálcio, que já, ajuda bastante para a gente chegar naqueles, né, 1000 miligramas. Eu, inclusive, meus pacientes, eu sempre recomendo, né, ingerir pelo menos 300 ml de um leite vegetal industrializado, né, que seja enriquecido com cálcio. Preste atenção, porque algumas marcas não têm cálcio, tá, pessoal? Para que essa quantidade de cálcio recomendada de ingestão seja atingida, tá? Um outro ponto muito importante, né, que a gente também destacou, né, foi a questão da osteoporose e das fraturas, né, patológicas, as fraturas que acontecem porque o osso está fraco, né? A gente sabe já da importância do cálcio, né, na questão da densidade mineral óssea, mas o cálcio, gente, não é o único elemento importante, não é o único fator determinante de osteoporose, tá? E nem a densidade mineral óssea. Inclusive, né, no Instituto de Osteoporose, né, dos Estados Unidos, né, eles têm lá, né, depois eu deixo aqui o site deles para vocês consultarem, né, eles têm lá falando sobre, né, dados, prevalências de osteoporose, né, dados epidemiológicos de osteoporose, desculpa, e eles colocam que a maioria das fraturas que ocorrem por osteoporose ocorrem em pessoas que têm densidade mineral óssea adequada. Ou seja, quando a gente fala de osteoporose, não é um assunto tão fácil, tão simples de se tratar. A saúde óssea é algo bastante complexo. E aí, voltando na questão dos fatores ligados à osteoporose, a gente vai ter, além da questão do cálcio, a gente tem a vitamina D, que é super importante. Por quê, pessoal? Porque sem vitamina D, apenas 10 a 15% do cálcio que a gente ingere é absorvido. Ou seja, não adianta se entupir de suplemento de cálcio se a sua vitamina D está baixa, né? Não adianta comer um montão de feijão, que é rico em cálcio, se você não toma sol, porque aí sua vitamina D está baixa e esse cálcio do alimento não vai ser adequadamente absorvido, ok? Outros fatores importantes com relação à osteoporose são atividade física, tá? Consumo de álcool, evitar o consumo de bebidas que contenham cafeína, tá? Também atrapalham, né, a absorção do cálcio, tá? Exposição solar, né? Atividade física. Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal, quantos de nós segue todos esses critérios que eu acabei de falar? Atividade física regular, toma sol todos os dias ou com uma frequência adequada, suficiente para a produção da vitamina D, evita consumir álcool, não consome álcool, não consome bebidas com cafeína, tá? É muito difícil, pessoal. Então, vamos ficar atentos. Eu quero finalizar o vídeo fazendo um alerta, né, para todos que chegaram até aqui. A gente deve olhar para a questão do cálcio, da suplementação do cálcio, né, de atingir, né, esse valor recomendado do cálcio da mesma maneira, com a mesma seriedade que a gente faz com relação à vitamina B12. Né? Muitos, os veganos, os vegetarianos, eles ficam sempre muito preocupados com a questão da vitamina B12. Acontece que suplementar B12 é muito simples, é muito fácil, pessoal. Agora, o cálcio já requer bem mais esforço, já requer uma atenção bem maior, né? E muitas das vezes a gente vai precisar da ajuda de um nutricionista para adequar a nossa alimentação. Quantos de nós conseguem ir no nutricionista para fazer isso? Né? Se a gente não consegue calcular a quantidade de cálcio da dieta, e calculando essa quantidade também não significa que essa quantidade esteja adequada para o nosso organismo, a gente vai precisar de uma avaliação, como eu falei anteriormente, né? A gente vai precisar avaliar se a nossa ingestão de cálcio está adequada. A avaliação da ingestão de cálcio, ela é feita através de um exame
chamado urina de 24 horas, onde a gente vai dosar o cálcio na urina, tá? Esse exame, juntamente com a dosagem da vitamina D no sangue, dosagem do PTH no sangue, a gente consegue dizer se a pessoa está tendo uma boa ingestão de cálcio, uma ingestão satisfatória de cálcio. Mas isso, pessoal, é feito no consultório médico e muitos de vocês não vão conseguir fazer isso. Então, a gente precisa prestar mais atenção na qualidade nutricional, né, da nossa alimentação, tomar sol, né, praticar atividade física, que são fatores muito importantes quando a gente fala de saúde óssea e não somente a ingestão isolada do cálcio. Não adianta ingerir alimentos ricos em cálcio, conseguir chegar lá, né, nesses 1000 miligramas de cálcio por dia e não fazer atividade física e não se expor ao sol porque não vai ter a vitamina D, ou fumar, beber álcool em excesso, tomar grandes quantidades de bebidas com cafeína que atrapalham a absorção do cálcio. Enfim, é todo esse balanço que vai determinar a nossa saúde óssea, o nosso risco de ter osteoporose e o nosso risco de desenvolver uma fratura patológica por conta da osteoporose. Na osteoporose a gente tem que o osso ele fica fraquinho e acaba quebrando, fraturando. É isso. Pessoal, eu vou encerrando por aqui para não ficar muito extenso. Vocês podem deixar as dúvidas nos comentários, tá? Que a gente vai tentar ajudar a responder todas as dúvidas, tá? Ao longo da semana. Beijo no coração de todos e até a próxima!